Boa noite, eu me chamo Leonardo e moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que ocorreu comigo há anos atrás, e foi algo que eu paguei para ver, pois se eu tivesse escutado a minha avó, eu não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 93. Na época, eu tinha apenas 17 anos e gostava de namorar e sair bastante com os amigos. Mas também eu já trabalhava numa venda que ficava perto de minha casa, como entregador, e já ajudava em casa com o que podia. Minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano alguém vê um, e é quase certeza de que aqui moram vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos daquela criatura, mas eu nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dei muito ouvidos ao que minha avó dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava sermão e sempre me dizia: Leonardo, volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí em época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas eu nunca levava a sério o que ela dizia, e apesar de tudo, eu me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar com ele na faca. Mas quando eu vi aquela aberração, minha reação foi outra. Como já disse, tudo ocorreu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira, fui tomar as cinzas na igreja, e naquela mesma noite, saí para ir a uma seresta com alguns amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo aqui. A gente não bebia e só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas. E ficamos ali até por volta das 12 horas e depois fomos embora. E seguimos nós três sozinhos por aquelas ruas desertas. Primeiro, fomos deixar o Antônio em sua casa, pois ele morava bem perto de onde ocorria a seresta. E depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que bem na esquina. E de lá, segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe. E foi enquanto eu estava bem perto de casa que eu vi aquele lobisomem. Primeiro eu comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer, mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem. E eu, ouvindo aqueles latidos que ficavam cada vez mais perto de mim, resolvi mudar o caminho para não me bater de frente com eles, pois se eles latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Foi então que entrei um pouco na mata que tinha em minha rua e subi numa árvore. Esperei aqueles cachorros passarem para eu descer. E foi quando eles passaram que eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cachorros chegarem até perto de mim. E de início eu estranhei por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fosse um para o outro em uma roda. E aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto de mim. Foi quando eles passaram bem perto que eu vi uma coisa bem no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo. E apesar de parecer um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, muito grande. E o tempo todo ele batia nos cachorros e fazia barulhos muito estranhos. Era parecido com o grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou e na mesma hora
o meu coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que eu estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem e estava ali, bem na minha frente. Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás dele e esperei eles ficarem bem longe para eu descer. E quando eles estavam bem distante, eu pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, eu comecei a bater na porta e falando desesperado: "Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua." Mainha era como eu chamava minha avó, e só morava eu e ela em casa. Foi então que ela abriu a porta e eu entrei. Ficamos na sala falando sobre aquilo, e eu estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro em frente à minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de onde vinha aquele barulho, e aquele bicho estava ali. Percebi que ele corria muito rápido, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de uns 700 metros para minha casa, mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele, e quase que ele me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que eu entrei. Aquele bicho ficou por um tempo em minha porta, até ir embora de vez. E quando ele foi embora, minha avó me disse: "Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros tinham espantado ele, senão ele ia atrás de ti até te pegar. Bora, vem aqui comigo e reza para aquele bicho não atacar mais ninguém." Minha avó me deu um terço e rezamos os 5 mistérios, e depois fomos dormir. E no outro dia contei para os meus amigos que tinha visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cachorros naquela noite, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditavam naquela criatura que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro, eu evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia, eu ia cedo para casa. E atualmente, ainda moro aqui, em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período, eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com um lobisomem.